Olá, quinto ano, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre os textos jornalísticos. Mais efetivamente, vamos falar agora da criação do nosso jornal de classe, que nós já temos discutido nas nossas aulas online, nos nossos Meet. Mas hoje vamos falar efetivamente de como construir o nosso jornal e eu vou trazer um exemplo de um jornal escolar para vocês. Mas antes, vamos relembrar as características que nós falamos na aula passada dos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos possuem título e subtítulo, que devem ser claros, informativos e atrativos. Uma lead, que nas notícias devem responder aquelas 6 perguntas, e nas reportagens podem responder essas perguntas ou podem ser somente um gancho para abrir e chamar a atenção do leitor para a nossa reportagem. O corpo do texto deve ser informativo e revelar os acontecimentos. Nas reportagens pode ser mais longo, pois trata de um assunto por vários ângulos e de forma mais profunda, e nas notícias o texto é bem breve. Além disso, nós temos as imagens do nosso jornal, que trazem informações que apoiam o entendimento sobre aquela notícia ou sobre aquela reportagem. Essas imagens também podem possuir pequenas legendas. Vamos relembrar a estrutura da primeira capa de um jornal. Então, a primeira capa de um jornal traz ali o cabeçalho, onde vem o nome do jornal, a logomarca, a edição, o ano, editor-chefe, a numeração, a data. Primeira coisa que nós devemos pensar é como será a primeira página do nosso jornal. Qual será a manchete do nosso jornal? Qual será a notícia de maior importância? Mas para isso, para decidirmos isso, nós precisamos ter todas as notícias e reportagens prontas. Uma de nossas reportagens será a manchete, que será essa notícia ou essa reportagem de maior destaque, e ao lado nós teremos a chamada de outras notícias. Podemos ter imagens e podemos ter uma charge. Aqui embaixo nós temos uma charge, que é uma crítica feita através do desenho. Quem de vocês sabe desenhar pode produzir uma ou mais charges para que nós possamos avaliar se é possível que elas venham a entrar no jornal. Agora, observando a notícia propriamente dita, ela tem um título, um subtítulo, a lead, data e hora inicial e de atualização aqui nesse caso, porque foi uma notícia online. E as manchetes, isso é muito importante, os títulos, eles têm os verbos no presente. Então, reinventam, entram, abrem, eles trazem os verbos no presente para trazer essa notícia, essa reportagem para o tempo de agora. Coisas que nós precisamos decidir. Qual será o nome do nosso jornal? Quem desenhará a nossa logomarca? Quem sabe desenhar pode desenhar várias logomarcas, mas para isso nós precisamos ter o nome do nosso jornal decidido. Então, quem tem ideia de nomes pode trazer nomes para o nosso próximo Meet. A nossa logomarca também será decidida a partir desse nome. Que desenho nós poderemos fazer, que poderemos propor a partir desse nome? Além disso, quais os cadernos, quais as sessões que o nosso jornal irá ter, ou seja, sobre o que o nosso jornal irá falar. Eu trouxe aqui alguns possíveis temas que vocês levantaram nas nossas últimas aulas, mas podem surgir outras ideias que podem ser acrescentadas aos temas. Então, destaque da nossa escola, agenda de eventos online ou uma possível programação da nossa escola para o segundo semestre, como será a volta às aulas pós-pandemia, como será a festa junina ou as festas típicas durante esse isolamento que nós ainda estamos e pós-pandemia, como serão os cuidados com as festas típicas, festas com aglomerações, a importância da prática de esportes para a saúde, a importância da higiene básica não só nesse momento, mas pós-pandemia, pós-reabertura do comércio, das escolas, o que nós aprendemos com esse momento. Como está o comércio local? Eu lembro que nós falamos no Meet sobre indicar pais e responsáveis que estão trabalhando de forma remota, que tem comércio local. Eu lembro que nós falamos do ciclo, que o CERC indica comércio local, nós podemos colocar isso no nosso jornal. Meios de transporte e a Covid-19, apesar de
ser algo que está muito em voga, nós não podemos sair totalmente do assunto da Covid-19, porque se o nosso jornal está sendo feito nesse momento, nós temos que trazer o quê? As notícias urgentes e o tema que está sendo mais discutido no momento, que infelizmente é a Covid-19. Agora eu irei mostrar para vocês um jornal escolar que eu, pesquisando na internet, achei bastante interessante, que pode ser um dos formatos que nós venhamos a usar, que ele é um formato fechado, mas não é em PDF, ele fica parecendo uma revista. Jornal da Escola Municipal Dr. Vicente Zamit Mamana. Foi um jornal de maio de 2013, tá vendo? Ó, Jornal Zamit. Aí ele tem aqui no início as chamadas que ele tem. Mudança de nome do jornal escolar, cuidado com o vírus H1N1, por coincidência, né? Esse jornal de maio de 2013 estava falando sobre a doença que mais matava naquela época, que é o H1N1, e hoje nós estamos também vivendo um novo vírus, infelizmente. A inauguração do Parque da Escola, a hora da diversão e projetos de música. Então, aqui, na primeira página, ele traz um pouco de tudo que nós vamos encontrar dentro do jornal, tá? Aqui que eu achei legal, ó, que eles fizeram uma votação para a escolha do nome do jornal da escola. Os alunos da escola escolheram um novo nome do jornal, feito pelo 4º ano, inicial B. Leia na página 4, tá vendo? Aí tem a indicação de qual página você vai encontrar. Temos aqui um gráfico, também dependendo do que nós formos escrever. Também é muito legal trazer informações que sejam retratadas de outra maneira, com gráficos, com imagens, com infográfico. As nossas reportagens e as nossas notícias não precisam ser somente parte escrita. Aí vamos olhar por dentro, ó. Olha como ele é, ele vira como se fosse uma revista. E aí nós temos as seções, ó. Notícias do bairro, saúde, culinária, utilidade pública, hora da diversão. Então tem um quadrinho aqui bem legal. O que é. Aqui, ó, momento escola. Aí que tá falando sobre a escolha do nome do jornal digital, inauguração do Parque da Escola. E aqui, ó, o projeto música, tá falando sobre o rock brasileiro. Então tem uma chamadinha aqui embaixo, ó. Conheça um pouco sobre o rock brasileiro. Pesquise e nos mande seu texto para ser publicado no jornal Zamit. Bem legal. E aqui, ó, a redação do jornal é a foto da turma que produz o jornal. Achei simples e bem acessível para que nós possamos fazer. Dentro do jornal, como eu já falei na nossa aula anterior, existem várias funções. Existem aqueles que irão produzir as reportagens, as notícias, existirão aqueles que irão produzir o layout da capa, falar sobre a logo, fazer os desenhos, escolher as imagens. Nós iremos separar isso devidamente, mas eu queria ressaltar sobre quem vai escrever. Quem vai escrever precisa pesquisar sobre o assunto que irá escrever. Depois disso, definir quais as informações que você vai destacar na sua escrita e que elementos você vai pesquisar. A partir da sua pesquisa, o que você quer destacar? O que você quer dar mais ênfase na sua escrita? Se você quiser falar, por exemplo, sobre os comércios locais, e puder entrevistar alguém que tem uma loja, que tem um comércio local, que ainda está funcionando, mas de maneira adaptada, como está funcionando, isso também é bem legal. E se você fizer uma entrevista ou se você for visitar algum lugar, tudo com toda a segurança. Se for fazer entrevista, pode fazer por videochamada, que é mais seguro do que encontrar outras pessoas, tá bom? Tudo pensando na nossa saúde, na nossa segurança neste momento. Então, tudo dentro das normas. Você pode também registrar o momento, fotografando ou escolhendo as imagens para ilustrar a sua matéria. Vamos relembrar, então, a estrutura da notícia para vocês terem bem em mente, como é manchete ou título, primeiro parágrafo de lead, segundo parágrafo vem outras informações, terceiro parágrafo outras informações e fechamento do texto e o seu nome. Lembre-se que é pirâmide invertida porque o mais importante fica no início da notícia, no topo da pirâmide, e na base da pirâmide ficam as informações menos importantes. Não é necessário fazer textos muito longos, porque lembre-se
que é um jornal onde muitas pessoas irão escrever. Quem quiser dar uma receita de bolo também é legal, uma receita sobre outra questão, prática de esporte. Quem quiser se juntar para escrever as notícias em conjunto, em dupla, em trio. Eu escrevo, eu dou a ideia, eu mando um áudio e outra pessoa escolhe as imagens, também fiquem à vontade. Só que no final, no artigo, no e-mail, no documento enviado para mim, tem que ter o nome de todos os integrantes, ok? Vocês podem escrever as notícias de vocês no caderno ou podem escrever direto no Word, direto no corpo do e-mail e me enviar. Que aí no final eu vou fazer a revisão com os alunos que quiserem me ajudar na revisão. Nós iremos fazer a revisão dos textos e iremos fazer a montagem final do jornal, ok? Eu espero que vocês não estejam com dúvidas, mas no nosso próximo Meet nós iremos falar um pouco melhor sobre a elaboração do nosso jornal. Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.